Opa, daí. Hoje e sempre, Guarani. Bom, chegamos em mais uma rodada. Saudades de um jogo, né, meu filho? Eu também. Faz muito tempo que eu não vejo Guarani. Agora teremos uma pedreira. Hoje, no confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o Guarani recebe o CSA no Brinco de Ouro da Princesa nesse sábado, vulgo hoje. Sim, atrasei os meus vídeos, pessoal. Tive imprevistos e problemas pessoais. Bom, o duelo marca o encontro dos clubes na terceira divisão pela primeira vez. Olha a situação, Guarani e CSA na Série C pela primeira vez. O Guarani defende a invencibilidade contra o CSA. Bugre nunca foi derrotado pelo Azulão como mandante. Interessante, nos 6 jogos disputados em Campinas, o Bugre soma 5 vitórias. Um empate, 12 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. O retrospecto é bom. No retrospecto geral, o confronto possui 13 partidas, sendo 9 vitórias para o Bugre, 3 empates e apenas uma derrota. Derrota essa que aconteceu no Brasileirão Série B em 2020, por 1-0 lá em Maceió. Ou seja, o Guarani tem um retrospecto bom e condições para ganhar. Tá bom? Eu sei, o CSA está vindo forte. O CSA tá vindo na bala. Assim, galera, o CSA eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. Temos que ficar espertos. O CSA não está para brincadeira. Bom, com isso, vamos aos detalhes do CSA para essa partida. O CSA vem numa sequência parecida com a do Bugre, com 2 empates e 2 vitórias. CSA vem também com fome de vitória em Campinas, já está buscando a subir na tabela e almejando a liderança da tabela. Sob o comando do técnico Igor Magalhães, o CSA virá com um desfalque na zaga. O zagueiro Islan cumpre suspensão por cartões amarelos. Islan, que é um dos destaques na zaga azulina. Assim, sorte do Guarani? Talvez. Bom, entre os destaques do time do CSA, temos o goleiro Gabriel Félix, o zagueiro Enzo e o meia Guilherme Cachoeira. São os destaques e peças importantes do CSA. Já o Thiago Marques é o artilheiro do CSA com 3 gols. Ou seja, de olho nesse Thiago aí, hein, Guarani? Pô, tá de brincadeira, hein? Além disso, 5 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. Já o Enzo, Betão, Vander, Marcelinho e Igor Bahia. Bom, poderiam já ter tomado o 3º cartão amarelo e aí o Guarani ficaria mais sussa, né? Bom, a provável escalação do CSA é Gabriel Félix, Ramon, Marcão, Betão e Enzo, Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho, Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Thiago Marques. Bom, por falar em CSA, gostaria também de mandar um abraço à presidente do CSA, Miriam Monte, que às vezes eu mando mensagens no Instagram e ela é uma simpatia. Olha, eu sei que ela leva na brincadeira, mas ela é chamada de Leila Pereira da Shopee. Sim, ela é chamada de Leila Pereira da Shopee. Porém, rapaz, o CSA está mostrando um crescimento e desenvolvimento na sua gestão que eu acredito que seja de grande, se não de maior parte, da própria Miriam Monte. Eu acho assim, o CSA tem grandes condições de subir, espero que junto com o Guarani, ou pelo menos o Guarani e CSA, eu quero que a rival, vocês já sabem, né? CSA, pra mim, é uma equipe simpática, só que hoje e sempre Guarani, não tem como. Então, entre CSA e Guarani subir, logicamente o Guarani, porque eu não sou doido, não sou maluco. Porém, a simpatia e a coerência da Miriam nas conversas que eu tenho, até mesmo em indicações de livro e cursos de gestão para clubes, assim, a humildade dela me deixa surpreso.
Muito ao contrário de um certo presidente de um clube, né, que a gente conhece bem, né? Um alviverde aí, um clube alviverde com um presidente que não tem comunicação com a torcida e muito menos com uma torcida rival, né? Bom, vamos então agora aos detalhes do nosso Guarani. O nosso Bugre já vai em busca dos 3 pontos, continuar a boa sequência e também para tentar inaugurar o nosso lugar na zona de classificação. Hoje o Guarani está em 12º lugar com 11 pontos. Porém, para isso acontecer, o Guarani precisa quebrar um tabu que não acontece desde setembro de 2023, que seria vencer 3 jogos seguidos. Vencer 3 jogos seguidos pro Guarani? Puta, eu já fico com a pulga atrás da orelha, eu não consigo acreditar. Apesar que a esperança é a última que morre. O Bugrino sempre fica com a pulga atrás da orelha, é inacreditável. Já uma mudança importante para o Guarani que foi a saída do Rafael Bilu, que saiu após uma proposta do Juventude para jogar a Série A. Eu sei, é difícil a gente manter jogador na Série C, sendo que uma equipe da Série A pode chegar, oferecer um salário e o cara simplesmente sair porque é Série A, né, meu pessoal, né? Infelizmente. E com probleminha muscular na coxa, tudo indica que Caio Melo, pelo jeito, será um desfalque para o jogo de hoje. Mais um desfalque, hein, pessoal? Aí, o Caio Melo, que tá fazendo uma temporada muito boa, infelizmente, hoje, provavelmente, já esteja fora. E, sem contar que hoje de manhã, nesse sábado, dia 28 de junho, já possui rumores que existe uma possível saída de Caio Melo para o futebol da Indonésia, para a mesma equipe do nosso ex-Maurício Souza. Veremos. E a nossa provável escalação seja também com o retorno de Lucas Justen. Muito provavelmente. Que já está voltando de suspensão. E a provável escalação do Guarani provavelmente seja com o Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, não mais o Caio Melo. Vamos ver aí quem que vai entrar no lugar do Caio Melo. Diego Torres e Isaac. Mirandinha ou Cauã Jesus no lugar de Rafael Bilu. E Bruno Santos. Interessante. Bom, para hoje, eu espero que o Guarani realmente ganhe, traga os 3 pontos e finalmente entremos na zona de classificação. É pedir muito. 3 vitórias seguidas. Pode ser 1-0, pode ser aquele jogo feio, mas pelo menos com um golzinho do Guarani. Uma vitória, 3 pontinhos importantes. E aí o Guarani ficaria tranquilo ou até mesmo com a sua moral de volta. Beleza? E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, beleza? E do mais, nos vemos no Brinco de Ouro. Valeu!